Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 19 do Colégio Naval de 1995. Qual deverá ser o menor número inteiro que, somado a cada um dos números 6, 8 e 14, obtém-se as medidas dos lados de um triângulo em que o ortocentro está no seu interior? Então, para resolvermos esse exercício, eu vou colocar no quadro essas duas figuras desses dois triângulos. À esquerda nós temos um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Um triângulo é acutângulo quando todos os seus ângulos internos são menores do que 90 graus. E à direita, nós temos um triângulo obtusângulo, ou seja, um dos seus ângulos é maior do que 90 graus. Então, note que o H é o ortocentro desses triângulos, ou seja, o H ele é o encontro das três alturas do triângulo. E no caso do triângulo acutângulo, a gente nota que esse ortocentro ele está no interior do triângulo. No caso do triângulo obtusângulo, o ortocentro está no exterior do triângulo. Nesse caso aqui do triângulo obtusângulo, a gente ainda tem que fazer prolongamentos, né? A gente tem que prolongar lados deste triângulo e a gente tem que prolongar as alturas para a gente descobrir esse ortocentro aqui fora, né? A gente tem que fazer esses prolongamentos importantes. Mas, o que nós queremos? Nós queremos que o ortocentro esteja no interior, ou seja, nós queremos que o nosso triângulo ele seja acutângulo. E é esse resultado da matemática que nós vamos utilizar. Se um triângulo ele é acutângulo, então o seu ortocentro está no interior e a recíproca é verdadeira. Ou seja, dado um triângulo cujo ortocentro está no interior, então este triângulo ele é acutângulo. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos lembrar de fato desses três resultados aqui, ó. Se A, B e C são lados de um triângulo, então o maior lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Isso aqui para um triângulo retângulo, é teorema de Pitágoras. Mas se A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, em que o A é o maior dos lados desse triângulo, então aqui a gente está diante de um triângulo obtusângulo, que é esse caso aqui. O maior dos lados ao quadrado é sempre maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. E quando a gente está diante de um triângulo acutângulo, então o maior lado ao quadrado é menor do que a soma dos quadrados dos outros lados. Então isso aqui é para triângulo retângulo, isso aqui é para triângulo obtusângulo, que é esse exemplo aqui, e este resultado aqui é para triângulos acutângulos, que é o que nós vamos utilizar. Como o ortocentro do nosso triângulo, nós queremos que ele esteja no interior, então esse triângulo ele tem que ser acutângulo, e vale esta desigualdade aqui, que o maior lado ao quadrado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Essas duas desigualdades aqui, elas seguem facilmente da lei dos cossenos, por exemplo. A gente consegue demonstrar esses dois fatos por meio da lei dos cossenos. E o que nós queremos? Eu vou apagar esses dois triângulos. Nós vamos usar, portanto, este fato aqui, esta desigualdade, né? Nós queremos pegar os números 6, 8 e 14 e nós precisamos somar x, um número inteiro x, a esses números, né? De forma que com esses números aqui, a gente consiga formar lados de um triângulo acutângulo. Mas perceba que o 14 mais x é o maior dos lados. Se o 14 mais x é o maior dos lados, então usando esta desigualdade aqui, ó, então nós temos o seguinte, né, que 14 mais x ao quadrado é menor do que 6 mais x ao quadrado mais 8 mais x ao quadrado. Então, o x, esse inteiro x que nós queremos descobrir, né, esse menor inteiro x, ele tem que satisfazer esta desigualdade aqui, ó. Mas antes de nós desenvolvermos essa desigualdade aqui, perceba que o x ele não pode ser igual a zero, porque se o x fosse igual a zero, os lados seriam 6, 8 e 14.
né? O x, em princípio, pode ser igual a zero, ele, inclusive, pode ser negativo, né? Porque o x ele é um número inteiro, né? Pode ser negativo. Só que esses números aqui, ó, 6, 8 e 14, eles não formam lados de um triângulo, porque eles não satisfazem a desigualdade triangular, né? Para que esses números aqui eles sejam lados de um triângulo, então a gente deveria ter que 6 é menor do que 8 mais 14, né? Que o 8 é menor do que 6 mais 14 e que o 14 é menor do que 8 mais 6, né? Ou seja, cada lado é menor do que a soma dos outros dois lados. Isso aqui é a desigualdade triangular. Isso aqui é verdade, né? 6 é menor do que 8 mais 14. O 8 também é menor do que 6 mais 14. Mas o 14 não é menor do que 8 mais 6, né? Porque 8 mais 6 é exatamente igual a 14. Então, portanto, x não pode ser zero, porque se x for igual a zero, esses números aqui, pela desigualdade triangular, eles não formariam um triângulo. Então, vamos agora desenvolver essa expressão para saber o que a gente vai encontrar. Então, desenvolvendo, né, 14 mais x ao quadrado é 14 ao quadrado mais 2 vezes 14 vezes x mais o x ao quadrado. Então, 14 ao quadrado dá 196. 2 vezes 14 vezes x dá 28x mais x ao quadrado. Isso é menor do que o quê? Essa expressão aqui, né? 6 ao quadrado, que dá 36, mais 12x, mais x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mais essa expressão, que é 64, mais 16x, mais x ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos repetir esta parte aqui, né? 196 mais 28x mais x ao quadrado é menor do que o quê? 36 mais 64 dá 100. 12x mais 16x, 28x. E x ao quadrado mais x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Note que a gente pode cancelar, ó, esse 28x com esse 28x. Vai sobrar apenas do lado esquerdo 196 mais x ao quadrado. E vai sobrar do lado direito 100 mais 2x ao quadrado. E daí a gente pode passar esse 100 para o lado esquerdo. Fica 196 menos 100, que dá 96. E a gente pode passar o x para o lado direito. Fica 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Dá x ao quadrado. Então, nós queremos o menor número inteiro tal que x ao quadrado é maior do que 96. Bom, como que a gente resolve essa desigualdade aqui, ó? Então, perceba que como o 96 é não negativo e como o x ao quadrado é não negativo, a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Fica a raiz quadrada de 96 menor do que a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 96 menor do que o módulo de x. Dessa desigualdade aqui, o que a gente conclui? Ó? Que o x ele é menor do que menos raiz quadrada de 96, ou o x ele é maior do que raiz quadrada de 96. Né? Módulo de x maior do que o número a, vai significar que o x é menor do que o oposto desse número, ou o x ele é maior do que este número. E note que o x ele não pode ser menor do que menos raiz quadrada de 96. Porque, por exemplo, para todos esses valores de x que são menores do que raiz quadrada de menos 96, o 6 menos x, por exemplo, vai ser negativo, né? A gente não quer lado negativo. O 8 mais x também vai ser negativo para quaisquer valores de x que são menores do que menos raiz quadrada de 96. Então, nós queremos que o x seja maior do que raiz quadrada de 96. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós queremos que o x ele seja maior do que raiz quadrada de 96. Só que mais que isso, a gente quer que o x seja um número inteiro. Bom, qual que é o próximo número inteiro que é maior do que raiz quadrada de 96? É o raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, que é 10, é o próximo inteiro maior do que raiz quadrada de 96.
O próximo inteiro depois do 10 seria o raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 vale 11. Depois viria o raiz quadrada de 144, que vale 12. Depois o raiz quadrada de 169, que vale 13. E assim por diante. Logo, qual que vai ser a nossa resposta? Vai ser a letra B. Qual vai ser o menor número inteiro que, somado a cada um dos números, obtém-se as medidas de um triângulo retângulo, ou melhor, de um triângulo em que o ortocentro está no seu interior? É x igual a 10, né? Se a gente tomar x igual a 10, os lados são 16, 18 e 24. E perceba que esses números aqui, ó, eles satisfazem aquela desigualdade triangular que eu mostrei para vocês anteriormente. O 16 é menor do que o 18 mais 24, o 18 é menor do que 16 mais 24, e o 24 é menor do que 16 mais 18. Então, x igual a 10 é o menor número inteiro que vai satisfazer esta condição do enunciado do exercício. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!